Normaliza. Carlos, eu só vou pedir desculpa, mas vou deixar minha câmera desligada durante a apresentação, porque eu estou em casa e a internet, né, dá para ver, né, que eu estou em casa, mas a internet aqui oscila muito, então eu vou deixar a câmera desligada para otimizar a rede. Sem problema. Então, vamos fazer a abertura. Então, primeiramente, boa noite a todos os presentes, ao público que foi convidado para a defesa de monografia da discente Jennifer Luz Zanella Luz, Jennifer Larissa Zanella Luz. Agradecer a disponibilidade de ter aceito o convite em participar dessa banca de avaliação, os professores Caio César Encide de Abreu, professor da Unemate, e o professor Roger Resmini, professor da Universidade Federal de Rondonópolis. Nós estamos às 19 horas e 35 minutos, horário de Mato Grosso. A discente tem 20 minutos para proceder com a apresentação da sua monografia, e depois a banca procederá com o momento de arguição. Nós podemos dar início, então, à avaliação, professores? Os professores estando de ok, então vamos dar início à sua apresentação, Jennifer. Fique à vontade para iniciar quando você quiser. Ok, eu vou compartilhar minha tela. Todos conseguindo ver? Ainda não. Ainda não? Fechou aqui. Oxi. Aí, agora vai. Foi? Ok, estamos com a sua tela de apresentação, Jennifer. Fique à vontade para iniciar quando você tiver. Vamos iniciar, então. Boa noite para todos os presentes, aos professores, ao Carlos, aos meus colegas. Meu nome é Jennifer Luz, eu sou aluna do 8º semestre de Bacharelado em Ciência da Computação, na Unemate, no campus avançado de Rondonópolis, e hoje eu vou apresentar aqui o meu trabalho de conclusão de curso, nomeado Técnicas de Aprendizado de Máquina aplicados no diagnóstico da Covid-19. Esse trabalho ele é fruto de um projeto de iniciação científica que se iniciou em setembro de 2020 e teve o apoio aí do CNPq até agosto de 2022, aí, 2 anos de suporte de fomento pelo órgão CNPq. A nossa agenda aqui, os tópicos que nós vamos trabalhar, a introdução do trabalho, né, a revisão de literatura, os materiais e métodos utilizados, os resultados, as minhas considerações finais e as referências bibliográficas. Bom, para a gente começar a conversar um pouquinho o que aconteceu, né, o que levou a esse trabalho. Em março de 2020, a gente teve aí a pandemia de Covid-19 decretada pela Organização Mundial da Saúde. A partir daí aconteceu tudo aquilo, a gente não sabe como pega, o que pega, como que funciona. E foi-se observado um biomarcador chamado opacidade de vidro fosco, que aparecia nos pulmões das pessoas infectadas com Covid-19 a partir do 6º até o 11º dia de contato com o vírus. Isso foi relatado por Wang e autores em um artigo de 2020. Até então, o diagnóstico mais comum da Covid-19, mais preciso, era o de PCR, né, que é o teste molecular. Porém, ele dependia do estágio que a doença estava, há quanto tempo a pessoa tinha tido contato com o vírus e estava infectada, podendo gerar casos de falso negativo, falso positivo, e também casos que dava esse falso positivo por contaminação cruzada com o vírus da dengue ou o Zika vírus, que no nosso caso aqui ele é endêmico da nossa região. Além disso, a gente também tem que mencionar que houve uma escassez de profissionais da área da saúde, de recursos. No Brasil mesmo, nós enfrentamos diversas escassez
de recursos que eram necessários no momento. Com tudo isso levando em consideração, diversos cientistas, diversos pesquisadores se uniram aí e eles entraram em um consenso positivo quanto à utilização do aprendizado de máquina para o diagnóstico do que é chamado de padrão Corona, como o Gozes o chama, né, no seu artigo de 2020. Esse padrão Corona seria mais ou menos os biomarcadores que aparecem nas pessoas infectadas com a pneumonia do Covid-19. A partir de então, nesse trabalho, temos o objetivo de trazer essa comparação entre dois métodos de classificação de aprendizado de máquina supervisionado, utilizando a mesma base de dados. Esses métodos aí são a máquina de vetor de suporte com matriz quadrada de Haralick e o Naive Bayes com o filtro gaussiano. Quando a gente fala de processamento de imagens médicas, a gente tem que sempre lembrar que existem diferentes métodos de captura dessas imagens, né? Existe o raio-x, a tomografia, o ultrassom, diversos métodos aí. Também existem diversas técnicas de pré-processamento dessas imagens, de segmentação dessas imagens para ser analisados no processamento e de extração e descrição das características. Lembrando sempre também que qualquer algoritmo, qualquer recurso computacional para ser aplicado em imagens médicas, ele tem que ter informações significativas para a situação em questão que ele está sendo utilizado, né? E tem que apresentar um método de decisão transparente para o médico. A palavra final deve sempre ser do médico, como expôs aí Marques da Silva e os autores em 2019. Falando já do diagnóstico de Covid-19 por meio de raio-x, houveram dois trabalhos bastante expoentes aí que foram utilizados na minha pesquisa, na minha revisão de literatura, que é o do Apostolopoulos, de 2010 a 2019, gente, erro meu. E o de Burnesi, de 2020. O primeiro, ele utilizou as redes convolucionais com aprendizado por transferência e conseguiu uma acurácia de 96% no diagnóstico de Covid-19. Já o Burnesi, em 2020, ele utilizou a VGG16, que também é uma rede convolucional, né? Que tem 16 camadas aí de tratamento, de desenvolvimento, e ele chegou a 97% de acurácia em amostras de pulmão infectado com a Covid-19 e os não infectados, mais ou menos como a gente desenvolveu aqui. E também se notou que quando a gente analisa as imagens pulmonares em tomografias, 98% delas apresentaram esses biomarcadores da Covid-19, né, essa opacidade de vidro fosco. Com isso, nos nossos materiais e métodos para desenvolver o nosso projeto, foi utilizado a linguagem de programação Python 3.7.14, dentro do ambiente do Google Colab, que é um ambiente interativo online para desenvolvimento de algoritmos, para programação. Com isso também, dentro desse experimento, a gente utilizou as bibliotecas scikit-learn e scikit-image, ambas do Python, para processamento de imagem, né? Elas são desenvolvidas para isso dentro do Python, e as bibliotecas auxiliares do Glob, NumPy, Pandas e Matplotlib, todas elas utilizadas para matrizes, para valores, para processamento de imagem. O notebook utilizado foi o meu notebook pessoal, que ele é um Intel Core i5 720U, com processador dual-core de 4 threads e 4 GB de memória RAM, com o sistema operacional Linux Mint 20.3. Nós temos também a base de dados que foi utilizada. Ela foi adquirida na plataforma Kaggle, que é uma plataforma onde vários cientistas, vários pesquisadores aí trocam experiências, né? Uma plataforma de dados que eles são postos lá para fins de pesquisa. E a base de dados, originalmente, ela tinha mais de 10 mil imagens e foram selecionadas 4.200, sendo 2.100 para cada uma das classes, Covid-19 e pulmões saudáveis. 2.100 para cada uma das classes, porque a classe Covid-19, ela tinha algo próximo de 3.000 imagens, só que muitas delas não estavam em condições de serem utilizadas, não eram muito boas. Então, eu abaixei esse número para 2.100, e o normal também, né, apesar dele ter mais de 7.000 imagens,
foi utilizado o mesmo valor para não ocorrer os casos de overfitting, aí de ter muito de uma classe e pouco de outra. Todas as imagens, elas possuíam 299 por 299 pixels e estavam no formato PNG. Na figura aqui, a gente pode ver uma comparação das imagens, né? Um pulmão saudável e um pulmão que apresenta a opacidade de vidro fosco, aqui no conforme sinalizado pelas setas. Passando para técnicas utilizadas no experimento, para a extração de características foi utilizada a matriz quadrada de Haralick. Como que ela funciona? A partir de um pixel P qualquer da matriz, né, de dados ali, gerados a partir da imagem, ela calcula, utilizando diversos ângulos ali, os ângulos padrões, de 0 graus, 45, 90 e 135, ela calcula diferentes valores em relação ao pixel P e o seu vizinho ali, que seria o X e o Y, né, os pontos ali na matriz. Com isso, ela gera um valor, e esse valor gera uma matriz normalizada, que seria cada um desses valores gerados divididos pela soma dos valores totais da matriz. Com essa matriz normalizada, ela é passada, então, para o classificador. No nosso caso, o primeiro foi o SVM, né, a máquina de vetor de suporte. E como que ela funciona? Aqui na imagem a gente pode ver uma exemplificação bacana, onde as esferas azuis e roxinhas, rosas, aí, cada uma representa uma das classes. Então, postas essas características, essas amostras, essas classes, em um hiperplano, ele faz uma separação linear desses dados, né? Ele coloca ali uma separação. Os da classe normal estão de um lado, os da classe Covid-19 estão de outro. Isso acontece utilizando ali os vetores de suporte e traça uma linha, vamos dizer assim. Também foi utilizado o classificador Naive-Bayes, que é baseado no teorema de Bayes, um teorema matemático, né, utilizado na estatística, que ele faz uma organização mesmo, que ele está exemplificando diversas amostras misturadas de COVID e de pulmão normal, passa pelo classificador e são separadas em grupos. E o interessante do Naive-Bayes é que ele é, apesar dele ser, como o nome diz, considerado ingênuo, ele é bastante robusto e ele tem a premissa de independência, né, das classes. Cada uma das amostras ela tem a mesma probabilidade de ser de qualquer uma das duas classes. Então, ele não tem esse viés, por exemplo, não, essa pode ser mais da classe normal, porque veio mais da classe normal anteriormente, ou porque tem mais aqui. Então, ele é bastante equilibrado quanto a isso. Ele também é um classificador booleano, que trabalha com os valores 0 e 1 para classificação. Para a gente validar esse modelo, né, como todo o algoritmo depois de feito deve ser validado, foi utilizado a cross-validation do tipo holdout, que é aquele tipo que separa uma parte dos dados para ser feito ali um treino, né, para ter essa base de treino do algoritmo, e depois ele valida isso através do teste. Diversas proporções podem ser utilizadas, muitas comuns são 70, 30, 80, 20, 75, 25. O utilizado no nosso experimento ali foi 70, 30. 70% do grupo de dados das amostras originais para a fase de treino e 30% para a fase de teste. Com isso, nos nossos resultados, primeiramente, falando dos classificadores, a gente atingiu percentuais até parecidos. Quando a gente fala aqui no gráfico, vocês podem ver, o verde mais claro, ele se refere ao SVM, né, ao suporte, a máquina de vetor de suporte. O radial aqui seria a base do SVM e o linear, polinomial, RBF e sigmoide são as funções de kernel, que são aquelas funções matemáticas que são utilizadas para melhorar ali, para adaptar os parâmetros e tentar separar melhor esses dados. Com isso, nós temos ali um valor de 58,52 no default, né, no radial, e atingindo até 63% no kernel polinomial, que foi o melhor ali do SVM. O Naive-Bayes ficou em 61,33%, também apresentando
uma melhor acurácia do que a maioria, né, os outros kernels do SVM. O melhor resultado do método SVM dentro do kernel polinomial, a gente pode lembrar sempre que ele leva em consideração as características das amostras e diversas combinações entre elas. Ou seja, é até um pouco parecido com o Naive Bayes, porque ele independentemente analisa as características das amostras e combina aquilo, vai combinando diversos grupos dessas amostras. Tudo isso com base na conjunção lógica das características de entrada. A conjunção lógica é mais ou menos como a intersecção dos conjuntos matemáticos. Aqui nós temos um pedaço do código e a matriz de confusão gerada, né? Que foram os casos de verdadeiro positivo, falso positivo, verdadeiro negativo e falso negativo que foram gerados a partir de 1.200 imagens que estavam na fase de teste. O classificador Naive Bayes, como a gente viu, ele apresentou 61 e um pouquinho por cento de acurácia, e nós conseguimos essa matriz de confusão aqui, onde da classe normal, os classificados como normal, ou seja, os verdadeiros negativos, nós conseguimos 218, verdadeiros positivos 518 e falsos negativos, 82, e falsos positivos 382, o que é até um número um pouquinho alto, né? Mas é uma acurácia bacana em comparação aos outros. Quando a gente passa para validação, né, fazer ali o método holdout para verificar esse algoritmo, as porcentagens de acurácia elas aumentam consideravelmente. E curiosamente, dentro do SVM, a maior porcentagem agora se encontra no kernel linear, que sobe até 82,46%. Os outros ficam ali na faixa de 76, 67, o menor ali no kernel sigmoide, mas todas elas subiram ali quase mais de 10 pontos percentuais, O Naive Bayes subiu para 80,39% de acurácia, também ali 20% de melhora quase no desempenho do classificador. Os melhores resultados de acurácia no método geral de avaliação, eles se dão devido ao fato do método holdout ele embaralhar esses dados e gera novas combinações de treino e teste toda vez que ele é rodado, né? O melhor resultado ali foi no Naive Bayes e no kernel linear do SVM, que o kernel linear também tem a característica de funcionar melhor quando os grupos de dados são maiores e são mais facilmente linearmente separáveis, ou seja, também tem essa característica de ser mais fácil de separar em dois grupinhos, bastante parecido, pelo que eu entendi, com o que o Naive Bayes faz. Durante esses 2 anos de pesquisa também, né, que foi desenvolvida aí desde o início, nós tivemos várias produções técnico-científicas que foram aí expostas, que foram aí conseguidas, com destaque para um resumo expandido, que foi apresentado no Computer on the Beach em 2021, e ganhou o prêmio de Best Paper na categoria dele, né, ganhou o prêmio de melhor resumo expandido da categoria, e ele é intitulado Formation of a Cooperation Network in Mato Grosso on Machine Learning and Image Analysis, Diagnosis of COVID-19 in X-ray Images. Também alguns eventos locais, né, do WorkF, no SAPI também, ali da Unemat, inclusive um evento internacional também que foi alcançado aí em 2021, que é o CIPINE, que é o International Symposium on Medical Information and Processing and Analysis, que foi um resumo simples e um vídeo demo que foi exposto durante o evento, também do mesmo tema, do Machine Learning and Image Analysis Research for COVID-19 Diagnosis em Mato Grosso. Tivemos aí uma oficina no ERI, né, na Escola Regional de Informática do Mato Grosso, e agora nós temos a segunda SAPI e o resumo expandido, baseado nessa pesquisa, nesses 2 anos de pesquisa aí,
também foi aceito e vai ser apresentado, vai ser exposto ali na segunda SAPI. Com isso, depois desses 2 anos de trabalho, de pesquisa, né, de vários e vários questionamentos, a gente conseguiu desenvolver um melhor conhecimento dos métodos de aprendizado de máquina estudados, né, o SVM e o Navy BIAS, e o nosso planejamento para trabalhos futuros nessa área seria um estudo de novos métodos de validação para esses dados, se a gente aplicar formas de segmentação e pré-processamento nesses dados, vai mudar alguma coisa no resultado? Se nós fizermos como os outros pesquisadores também referenciados na revisão de literatura, que adicionaram classes de pneumonia de outras doenças respiratórias, que não a COVID, sendo elas bacterianas ou virais. Qual que é a diferença dessa característica, dessa pneumonia com relação à COVID-19 dentro do algoritmo, né, na aplicação ali de diagnóstico por imagem? Aqui estão algumas das minhas referências bibliográficas que foram, inclusive, mencionadas no trabalho que os senhores puderam ler. Temos Andrade, Apostolopoulos, Brownlee, Brunesi, Gozes, Joseph, Lorena, Marques da Silva, Nast, Oliveira, professor Roger, Vasconcelos, Wang e o Z. Isso, gente, foram 2 anos aí de trabalho, muito obrigada por tudo, eu quero agradecer especialmente ao Grupo Pixel, que proporcionou todo esse conhecimento, agradecer ao professor Carlos, ao professor Caio, que também fez parte disso, foi meu coordenador aí do projeto por 1 ano, ao professor Roger, que também contribuiu muito com o conhecimento dele aí para o desenvolvimento desse trabalho, e ao CNPq pelo apoio e pelo incentivo. Muito obrigado ao grupo, a vocês. Sem vocês eu não estaria aqui, eu não teria desenvolvido tudo isso. Muito obrigada. Parabéns, Jennifer. Dentro do cronômetro aqui, né? Estava aqui fazendo a marcação. Agora, então, a gente vai proceder para as arguições. E, novamente, eu quero agradecer, né, a disponibilidade do professor Caio, da Unemate, do professor Roger, em terem se disponibilizado a participar dessa banca de monografia da discente Jennifer. E gostaria, então, de convidar um membro externo à universidade. Peço licença ao professor Caio para convidar o nosso colega aí da Universidade Federal de Rondonópolis para, então, dar início às arguições. Professor Roger, fica à vontade. Parabéns, Jennifer, parabéns, Carlos. Um trabalho muito, muito interessante. Obrigado pelo convite para fazer parte dessa banca. Jennifer, fica tranquila, tá? O trabalho tá muito legal. Agradeço por ter me citado nas referências. Eu tenho alguns apontamentos. Sim. A questão do texto eu acho que carece de passar por uma revisão do português, uma colega que faça isso. Eu acho que tem uns termos em maiúsculo que não deveriam ser maiúsculo e tal, né? Por exemplo, aprendizado de máquina não é nome próprio, né? Coisinhas simples, né? De revisão. O que eu me preocupo num aluno de graduação, quando está terminando, é se ele entender os conceitos, certo? A aplicação, a gente aprende com a vida, usando, certo? Aí, dito isso, vamos lá. Tem algumas marcações que eu fiz. Por exemplo,
Para quem você está escrevendo? Eu acho que eu fiquei um pouquinho perdido nessa questão do texto, porque, assim, tem horas que você vai direto ao ponto e, por exemplo, quando você fala de biomarcador, eu acho que pode explicar um pouquinho mais o que é ai, caramba, opacidade de vidro fosco, né? Não é do meu uso comum esse termo. E assim, em geral, um trabalho de graduação ele serve de referência para outros alunos de graduação. Então, deixar um pouco mais claro, né? Perdão se isso tiver explicado no texto e eu não vi, tive pouco tempo para ler, né? Acho que isso é uma frase padrão de todo avaliado, de toda a banca, né? Mas deixar um pouco mais claro e tal, a questão do, quando você fala que a base de dados veio do Kaggle, não veio de lá. Foi lá que você adquiriu. Foi lá, mas essa base, ela estava em outro lugar. Alguém pôs no Kaggle. Então, assim, isso vale para outras coisas. Então, cita a fonte original. Então, estava no Kaggle porque alguém colocou lá. Ela não foi criada no Kaggle. Então, isso é um ponto importante. Quando eu vi que você inclusive me citou, né? Mas assim, tem texto que você cita e coloca a minha referência, mas não fui eu que disse. Está no meu trabalho, né? Então, assim, pelo menos um apude, né? Porque tente citar sempre a fonte original, certo? Não é que eu estou sendo ingrato, tá? Legal me citar, né? Citar o meu trabalho, tal, é legal pra caramba, né? Mas assim, quando você fala de, acho que é na questão do Aralic, alguma coisa assim, que você, desculpa, agora fugiu o trecho onde você cita, Sem problema. mas procura citar sempre a fonte original. Se citar alguém que citou alguém, coloca um APUD, né? Porque isso engrandece até o seu trabalho. Ok. Muito obrigada. Na sua explicação, você fala do hiperplano e tal e tal. Eu acho que, de novo, voltando lá naquilo, né, para quem você, inclusive escrevi isso nas observações, para quem você está escrevendo? Se você estiver escrevendo para gente que pesquisadores que são da área e tal, hiperplano é muito tranquilo, né? Para quem trabalha, aliás, não é pesquisadores da área, para quem conhece de SVM, hiperplano é uma coisa tranquila. Mas a grande maioria, mesmo que trabalhe com aprendizado de máquina, hiperplano não é uma coisa tranquila. Então, explicar um pouquinho melhor o que é o hiperplano, né? Aquela reta que passa ali no meio, separando as duas classes, né? O roxinho do azul, como você colocou. O que isso significa aquilo? Entendeu? Deixar um pouco mais claro. Mas aí são coisas tranquilas, né? É só questão de texto. Uma coisa que eu queria te perguntar, antes disso, você falou que o default é o radial, eu acho que o default do SVM é o linear. Tá, então eu verifiquei corretamente, a fonte está incorreta, desculpa. Vou corrigir. E aí, quando você fala dos kernels, também explicar um pouquinho mais o que é um kernel, né? Assim, eu estou pensando que você está escrevendo para outros colegas de graduação que vão pegar esse texto, ou colegas, ou quem está iniciando por esse mundo que é o aprendizado de máquina e tal, né? Uma coisa que eu fiquei em dúvida é o seu dataset. Qual é o balanceamento dele? Quanto você tinha de casos
de doentes e quanto você tinha de casos não doentes? No dataset que eu separei, foram 2.100 para cada. 2.100 amostras para cada. Tá, isso já respondeu uma outra pergunta que eu ia fazer. Porque quando você usa um dataset desbalanceado, que é quando você tem muito para um lado, né, casos Sim. que são doentes e muito que não são doentes, por exemplo, a sua medida o seu a medida de desempenho ela influencia, certo? Como você usou a acurácia, se a sua amostra é balanceada, a acurácia é legal. Agora, se a sua amostra é desbalanceada, você tem muito de uma classe e menos de outra, a acurácia não é uma medida legal. Certo? Sim, isso inclusive aconteceu nos experimentos iniciais, nos estudos iniciais, isso aconteceu. Por isso que eu escolhi um número menor, ali, 2.100 imagens, porque como eu não tinha tantas imagens assim de pulmões com Covid, apesar de eu ter mais de 7.000 de pulmões saudáveis, eu escolhi esse número menor para não acontecer esse desbalanceamento ali das amostras. Beleza, muito bem. Parabéns pela escolha, porque eu acho que isso ou você porque tem certos datasets que você não consegue se dar ao luxo de diminuir de um ou de outro, né? Eu tive um colega que fez doutorado, inclusive, trabalhando com imagens de raio-x, e ele só tinha 9 imagens para trabalhar. Obviamente não usou redes neurais, o Caio vai falar um pouquinho sobre isso também, eu acredito, que não cabe para um classificador na categoria de redes neurais utilizar tão poucas imagens. Mas, quando você consegue ter um dataset generoso, né, você pode explorar outras coisas, inclusive isso que você fez, de tirar algumas coisas para deixar balanceado, né? Uma outra coisa, o muito importante quando você faz joga para um classificador é saber a pergunta que você está fazendo. E aí, na sua apresentação, não ficou muito claro qual era a pergunta que você fazia, certo? Por exemplo, o que é um falso positivo? Um falso positivo vai depender da pergunta que você está fazendo para o classificador. Eu estou procurando quem é doente dentro da minha amostra, eu estou procurando quem é saudável dentro da minha amostra, então o falso positivo ele vai mudar. Né? Ou é o falso positivo, ou o falso negativo, né? E você estava procurando, eu imagino, que eram os doentes. Certo? Então, assim, mesmo no texto e também na sua apresentação, você tem que deixar claro qual é a pergunta que você está fazendo. Não sei se eu fiquei claro nessa observação, mas porque se alguém responde sim a uma pergunta, ele tem que saber qual é a pergunta que ele está respondendo sim, né? Então, eu errei onde e eu acertei onde, certo? Depende da pergunta. Então, isso tem que ficar bem claro. E aí, para finalizar, as minhas observações, eu gostaria de colocar em dúvida o título. Não sei, posso estar. Desculpa, passou uma moto aqui agora na rua. Não sei se o diagnóstico é da Covid. Talvez o diagnóstico seja dos pacientes, o diagnóstico é de quem, né? Sei lá.
uma coisa para a gente conversar depois, né? E coloco aí o Carlos para na moringa, né? Para pensar um pouquinho. Talvez o título, o diagnóstico de Covid não seja um termo que seja apropriado para esse título, certo? Então, assim, resumindo, descrever um pouco melhor os termos, pensando em para quem você está. Primeiro, define a sua persona, para quem você está escrevendo. É para o professor Carlos, para mim, para o Caio, para seus colegas, para quem está iniciando nesse meio de aprendizado de máquina, né, ou reconhecimento padrão, tem vários termos aí, né? Dependendo para quem você escreve, você tem que definir um pouco, descrever ou deixar muito mais claro alguns termos. Você, como você falou, você está há 2 anos trabalhando com isso e tal. A gente até dividiu uma palestra junto, né? Então, para você está muito tranquilo, está muito, né? Na sua cabeça ali está muito fácil aquilo, mas às vezes quem lê não entende muito bem, porque não é do meio, entendeu? Então, eu acho que num trabalho de um TCC, eu acho que é legal a gente usar, né, ter mais definições e tal, né? Deixar um pouco mais claro. E essas outras questões, né, do dataset, de onde veio e tal, né? Definir. Eu sou apaixonado por medidas de desempenho, então deixar mais claro qual é a pergunta, né? O porquê que você usou a acurácia e não outras. E, para finalizar, você na sua... Lá no início do trabalho, você fala de redes neurais. Por que você conceitua redes neurais se você não utilizou ela? Porque foi utilizado no trabalho de revisão de literatura. Então, eu gostaria de ali mencionar que não é o mesmo classificador, não é exatamente o mesmo método que foi utilizado ali nos trabalhos de revisão de literatura ao utilizado no meu trabalho. Então, eu acho desnecessário você descrever algumas coisas de redes neurais e descrever muito pouco, né? Porque você faz alguns poucos parágrafos falando de redes neurais, mas na verdade, redes neurais cabe um capítulo para explicar, né? E aí, como você não utilizou, eu achei desnecessário aquele trecho. E ainda você cita VGG e tal, né? E você não entra teoricamente explicando aquilo. Então, assim, desnecessário. No meu ponto de vista, tá? Gente, são coisas que eu né, assim, o que eu vejo que seriam desnecessárias. Uma outra coisa eu falei que estava finalizando, mas eu vou finalizar agora. Quando a gente trabalha com SVM, ele é binário, né? É verdadeiro ou falso, é doente ou saudável e tal, né? Deixa muito claro isso, porque quando você usa redes neurais como né, você fala um pouquinho de redes neurais e depois você fala de outro classificador que é SVM, depois você usa Naive Bayes, cada um faz o seu papel muito bem, né? Por que Naive Bayes perdeu? Por que perdeu em alguns pontos? Por que você não utilizou redes neurais? Por que SVM? Por que o kernel
né, linear ganhou em um ponto e acho que foi o polinomial que ganhou. Eu acho que isso é o mais legal de mostrar no seu trabalho. Uhum. Entendeu? É porque aí que você mostra que você tem conhecimento sobre aquilo. Não precisa entrar né? Porque é uma estatística do caramba para explicar tudo aquilo, né? Mas mostrar que você entende por que esse dataset deu certo com esse kernel, por que esse dataset não deu certo com Naive Bayes. Mostrar que você tem conhecimento, tem domínio sobre o algoritmo, sobre a técnica, é melhor, no meu ponto de vista, é melhor do que você explicar conceitualmente o que está acontecendo a fundo lá no SVM. Entendeu? Porque quando você cai numa empresa, por exemplo, trabalhando com ciência de dados, o que eles querem é que você utilize o algoritmo, não querem que você crie um algoritmo novo. E aí você vai ter que decidir qual é o melhor algoritmo para utilizar, qual a melhor técnica. Né? Vai depender do seu dataset. E o resultado que você busca depende da sua medida de desempenho que você está utilizando. Então, o classificador, e aí eu sou um grande defensor disso, que o classificador, whatever, classificador não importa, certo? Depende do dataset que eu tenho e depende da medida de desempenho que eu vou utilizar. O classificador eu mudo. Outra coisa, quando você fala assim, usei o SVM com kernel RBF. Beleza, mas qual a configuração? Isso também é importante, porque o SVM ele tem, né? Se você vai lá para o sigmoidal, ele tem, né, 4, 5 parâmetros lá para utilizar. E você fez isso à mão, de repente eu mudo, eu pego o linear, o kernel linear, e ele perde na primeira pro Naive Bayes, e aí eu mudo a configuração do linear, que é um parâmetro só, e de repente ele ganha. Então, mostrar quais são os parâmetros, o que você mudou e por que aquilo é importante, é interessante. Ainda mais porque você está se formando cientista da computação. Fosse do meu curso, que é ciência, sistema de informação, era um pouquinho mais, um pouco diferente. Mas uma cientista da computação, ela tem que entender o porquê que isso é melhor do que aquilo. Entendeu? Então, assim, fechando minha fala aqui, são coisas conceituais que eu acho que você tem que explicar um pouquinho melhor no seu texto. E me perdoe se isso já está explicado e eu não vi, tá? Mas se eu não vi, de repente é porque não está de uma maneira tão explícita, certo? Aí fica aí uma conversa com o Carlos aí para vocês decidirem se isso vale de alguma coisa ou não, minhas observações. Mas, de novo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Gostei demais da sua apresentação. Agradeço pelo convite e espero que possamos novamente dividir o palco, né, para fazer uma palestra. Quiçá você lá em Canadá, né? Espero. Eu vou continuar aqui no Brasil, tá? Muito obrigada pelos apontamentos, vão ser levados em consideração com certeza, são muito válidos e eu agradeço novamente pela disposição, pelo tempo, enfim. Beleza, professor Roger, obrigado então pelos apontamentos. Então a gente passa agora a palavra ao professor Dr. Caio César Encide de Abreu. Fica à vontade, professor. Novamente, obrigado pela disponibilidade. Obrigado, professor Carlos. Bom, antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de agradecer ao professor Carlos, a Jennifer, por me convidar para participar dessa banca, né, por ter a oportunidade de ver a Jennifer mais uma vez apresentando seu trabalho. Jennifer que fala super bem, né, dá até inveja na gente.
Obrigado, professor Carlos, por, né, manter a parceria de sempre, né, e nos convidar a estar participando. De uma forma geral, Jennifer, eu acho que você conseguiu alcançar o objetivo, né, aquilo que se espera de um trabalho de conclusão de curso. É lógico que, né, a gente sempre consegue melhorar, sempre dá para melhorar, né? Então, estou de acordo com várias coisas que o professor Roger colocou, principalmente na questão de você explicar um pouquinho melhor as coisas, né? Então, o seu trabalho tem 34 páginas, dá para soltar um pouquinho mais, né? Você tem bastante capacidade, né? Vai estar 2 anos trabalhando com isso, dá para explicar um pouquinho melhor. Mas, de uma forma geral, está bem escrito, tá? Dá para entender qual que é o objetivo do trabalho, né? Dá para ver que você alcançou o objetivo do trabalho, né? Usa os métodos adequados, né? De pesquisa e de simulação. Sobre a sua apresentação oral, foi muito boa também, né? Gostei bastante, né? Você explica bem, se expressa muito bem, os slides estavam bacanas, ficou dentro do tempo, né? Então, você está realmente de parabéns. Eu que pude acompanhar, não, claro, né? Não tanto quanto o professor Carlos, né? Mas eu acompanhei um pouquinho da sua trajetória, eu consegui ver sua evolução, né? Desde quando eu comecei a disciplina de cálculo com você lá, e aí depois nos seminários do Grupo Pixel. Faz né, tempo, hein? Faz tempo. E é muito bom ver isso, né? A gente pega um aluno que inicia, né, e a gente vê a evolução dele dentro do curso até esse momento, né, que é o ápice do curso, a defesa do TCC, né? Mais empolgante do que isso, somente a hora de pegar o canudo lá, né? Tô tentando. Certo. Bom, Jennifer, então, feitas essas considerações gerais, eu anotei algumas coisas aqui, tá? Coisas de texto, detalhes, eu deixei no arquivo PDF, que eu vou disponibilizar para vocês, né? E eu vou comentar algumas anotações aqui para a gente poder ir discutindo e até para, né, a gente tirar algumas dúvidas, tá? Eu vou começar ali na página 10, Jennifer, no segundo parágrafo, quando você fala sobre o classificador SVM. E aí tem uma afirmação aqui que, se eu não me engano, eu já vi em outros trabalhos seus e eu fiquei na dúvida, né? Mas a gente não conversou sobre isso e permaneceu, e agora é meu momento de tirar essa dúvida, né? Você diz o seguinte, Jennifer. Fala sobre o SVM, né? Um algoritmo considerado robusto, capaz de ser adaptado para diferentes problemas e situações, devido à sua ampla gama de funções de kernel e métodos de extração de características. Então, a pergunta que eu faço, Jennifer, é sobre os métodos de extração de características, né? Então, o que é que você quis dizer aqui? O SVM, ele também faz extração de características? Não, realmente você lendo eu consegui compreender como que faltou explicar. Seriam as possibilidades de diferentes métodos que podem ser aplicados a ele. Sim, porque o SVM ele faz a transformação de espaço, né? Então, você pega a imagem, extrai os atributos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os atributos que você extrai, passa para o SVM e ele trabalha sobre os atributos, né? Então, assim, no meu entendimento, ele não faz extração de características, ele faz uma transformação nas características para um novo espaço, para melhor separá-las e distingui-las, né? Diferente de uma rede neural convolucional, por exemplo, que ela é um extrator de características, né? Certo, então esse detalhe aqui, só para, né, corrigir, né, enfim. Sim, muito obrigada pelo apontamento. Tá, legal. Tem um momento no texto, eu acho que isso aqui é erro de digitação, tá? Você diz que a sua base de dados conta com somente 224 amostras. Depois você dá uma olhadinha lá, tá na página 10. Provavelmente erro de digitação. Desculpa. Tranquilo. Coisa que passou por mim, passou pelo Carlos em revisão e... Não, isso é normal, acontece, né? Eu também dei uma olhadinha nas equações, Jennifer, e questão de padronização, tá? Ora você coloca o ponto para indicar produto, ora não. Um exemplo, para você entender, está lá na página 18.
Se você pegar a página 18 do seu trabalho, deixa eu ver aqui a equação. Não está numerada as equações. Essa também é uma sugestão que eu deixo para você. É interessante numerar, né? Quando você define lá o kernel linear, então você observa que você tem lá B1.x1 mais B2x2 sem ponto. Né? Então, sugiro padronizar. Eu acho que o mais adequado é sem o ponto. Tá? Palavra de origem estrangeira, Jennifer. Padronizar para itálico, né? Minha sugestão. Por exemplo, quando você menciona o termo a posteriori, né? Essa palavra vem do latim, então é interessante deixar em itálico, né? E agora uma pergunta bem mais conceitual sobre as características que você utilizou. Né? Você utilizou a matriz, né, de concorrência de níveis de cinza, né? E aí, como que você fez, Jennifer? Você tem lá a matriz de concorrência, né? Então, você pode ter várias matrizes, a depender da quantidade de ângulos que você escolhe e tal, né? E como que você passou isso para o classificador? Eu tenho um código aqui, se vocês quiserem verificar depois. Não precisa código, é só conceitualmente. Você passou a matriz, você extraiu novas medidas sobre essa matriz, como é que foi? Não, é passado a matriz diretamente, se eu não estou enganada com o processo. Mas é passado os valores da matriz mesmo. Por que eu perguntei, Jennifer? Porque normalmente você calcula as matrizes de concorrência, então você pode ter lá, né, várias matrizes, a depender da configuração que você vai extrair. E aí, normalmente, você calcula os atributos de Haralick, que são homogeneidade, energia, correlação. Então, você converte aquela matriz em 5 ou 6 medidas e passa elas para o classificador, e não a matriz em si. Então, essa dúvida que gerou aqui para mim, né? Será que ela utilizou essas medidas ou... Eu vou pegar aqui no código rapidinho e eu já te informo, que é algo que realmente eu não me lembro de cabeça. Contraste, dissimilaridade, homogeneidade, ASM, energia e correlação foram utilizadas. Legal. Então, Jennifer, minha sugestão é que você, logo abaixo de onde você define a matriz de concorrência, você define, então, todas essas medidas que você utilizou, a formulinha que calcula ela, né? Para deixar claro, né, no texto o que é que foi passado de fato para o classificador. Sim, muito obrigada. Posso interromper um pouquinho, Caio? À vontade, professor. A Haralick estabeleceu 14 características em 73 e depois em 78, 79, ele refez algumas coisas e tal, mudando a questão dos ângulos, dizendo que 4 ângulos eram suficientes e tal. E depois tem um trabalho mais recente, que está até na minha tese, mas eu não lembro agora, dizendo citando 5 ou 6 medidas que são as principais de Haralick, certo? E que estão implementadas no Scikit-Learn. Então, essas medidas que você utilizou, na verdade, vêm de um outro trabalho, né, dizendo que essas medidas são as mais importantes. Então, é legal citar esse trabalho e falar assim, Haralick definiu 14 extratores, né, 14 extratores lá em 73, e aí tem um trabalho de fulano de tal, né, que eu não lembro o nome do pesquisador, que diz que essas 5 ou 6 são as mais importantes. E eu acho que isso aí dá o X da questão que o Caio está falando. Uhum. Né? Por que você escolheu essas? Porque por causa de fulano de tal, que diz que essas são importantes, as mais importantes, e por que você, e quais você utilizou? Essas daqui que está citado no trabalho do tal. Sim. Desculpa, Caio. Interrompi. Perfeita colocação, professor. Eu acho que isso que o professor Roger está frisando, Jennifer, desde o início da fala dele, é o que realmente, quando a gente lê, a gente fica muito satisfeito com um aluno que demonstra domínio do assunto, né?
A gente sabe que você tem bastante domínio. E, de repente, os porquês das questões, né, quando a gente explica em detalhes, contribui bastante, principalmente para os novos alunos, né, que forem os novos alunos do Pixel, por exemplo, né, que podem utilizar seu trabalho como referência. Mas, Jennifer, são detalhes, tá? Detalhes que assim, a gente já elogiou bastante, a gente tem que contribuir um pouco, né? Com certeza, eu agradeço. Eu agradeço pelos apontamentos para melhorar o trabalho, para melhorar o que foi desenvolvido, são muito válidos, de verdade. Eu agradeço novamente a você, professor Caio, como professor, como ter sido parceiro ali na segunda fase do projeto, por tudo que o senhor ensinou, né, nas palestras, em tudo. Então, muito obrigada de coração, de verdade. E obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui. De nada, Jennifer, mas ainda vou falar mais um pouquinho, tá? Pode falar, fica à vontade. Tá bom. Jennifer, são 4.3, a questão do holdout, né? Uhum. E aí, assim, foi legal sua apresentação, que você explicou melhor do que está no texto. Que eu fiquei pensando, fiquei imaginando como que seria esse holdout, né? Você não mencionou no texto, salve, né? Uma desatenção minha, que ele é um tipo de validação cruzada, né? O termo validação cruzada, ele é bem conhecido, né? E aí, aí apareceu só o holdout, eu fui pesquisar o que é isso, né? E aí, quando você explicou, eu entendi um pouco melhor, né? Mas aí surgiram algumas dúvidas, Jennifer, no sentido de, no começo, você faz as primeiras simulações, você tem resultados não tão bons, né? E aí depois você utiliza a validação cruzada, holdout, e melhora, né? Por que, assim, por que você acha que teve essa melhora significativa, né? Foi uma configuração diferente da base de dados? O que você pensa sobre isso? Por que melhorou bastante, Jennifer? Então, pelo que eu entendi, pelos estudos, pelo que foi desenvolvido, pelo fato da validação cruzada, do método ali, ele meio que fazer grupos embaralhados de dados cada vez que ele é rodado, isso gera uma maior diversidade ali até na etapa de treinamento, na etapa de melhoramento do resultado, né? Eu até menciono no texto uma comparação com genética humana mesmo, que quanto maior a variabilidade de genes, melhor, mais saudável seria o ser humano, por essa questão de variabilidade mesmo. Então, pelo que eu compreendi pelos estudos, seria por isso, porque ele gera uma maior variabilidade de pontos, de questões, para gerar esse resultado. E quantas vezes foi executado, Jennifer? Eu executei 10 vezes cada um e todos ficaram com valores bastante parecidos e chegamos à média, que é o valor apresentado. Então, essa informação é muito importante e eu acho que eu não encontrei ela no texto. Seria interessante dizer, né? Porque no primeiro momento, então, né? Agora com você explicando, no primeiro momento você pegou lá uma divisão 70-30, treinou o teste, executou, né? E aí você calibrou os algoritmos ali. Aí depois, na fase de teste, você executou 10 vezes o algoritmo e para cada uma das vezes você utilizou uma pasta da validação cruzada. Uhum. Então, assim, na verdade, o que você fez foi uma validação cruzada de 10 pastas, né? E foi cada pasta construída de forma aleatória, né? Então, eu acho que se você pôr com essas palavras, eu acho que enriquece seu texto, né? Agrega mais conteúdo e fica bem mais claro o que é que foi feito, né? E o resultado que está lá é uma média das 10 pastas, né? É importante destacar isso. Sim, muito obrigada. E para finalizar, Jennifer, nos slides, me parece que os resultados que você apresentou foram ligeiramente melhores do que está no texto. Sim, nós tivemos um problema ali com o Drive, com o código, e como o prazo para fazer o texto é anterior,
Depois disso, eu consegui corrigir, e por isso que na apresentação de slides ele está diferente e vai ser corrigido na versão final do texto. Ah, legal. Eu imaginei isso. Às vezes acontece, né? Principalmente em trabalho científico, a gente submete, né? Porque está com deadline ali em cima, e aí você continua mexendo e acaba que melhora, né? Sim, isso aconteceu algumas vezes durante o processo mesmo ali de construção. Eu mandava mensagem para o Carlos, mudou tal coisa. Legal, não. E tudo isso é experiência, né? E é bacana que aconteceu com você também. E eu gostei bastante de uns gráficos que você mostrou aí nos slides, não está também no texto. Então, minha sugestão seria acrescentar lá também. Serão acrescentados. Certo, assim... Caio, pois não. Desculpa de novo, eu sou o membro da banca que interrompe. Eu acho que isso tem a ver também com a configuração do SVM. Então, de novo, volto, eu falei antes, né, quando citar qual foi a configuração do SVM que você utilizou, e agora na apresentação ficou melhor, né, o resultado ficou melhor, por quê? Provavelmente você mudou alguma configuração do SVM, né? Então é legal citar isso. Desculpa, Caio, estou interrompendo toda hora. Não, tranquilo, professor Roger. Aqui a gente está em casa, né? Todo mundo já se conhece há muito tempo. Às vezes, né, não estou dizendo que, né, é possível você fazer no seu, talvez, como você tem várias simulações com vários kernels e tal, geraria um trabalho considerável, né? Mas é comum que a gente crie um gráfico, né? Então, a gente pega uma medida como referência, vai mudando os parâmetros e vai anotando o desempenho, e aí você gera uma curva e a partir dela você define o melhor parâmetro, né? Mas, devido a você ter usado vários algoritmos, não sei, eu acho que isso vai dar muito trabalho, mas você pensa aí, né? Você e o Carlos aí, né? De repente falar um pouquinho mais sobre como foi calibrado, né, esses algoritmos, como o professor Roger colocou. Bom, do mais, Jennifer, seu trabalho tá bom, sabe? Eu acho que você pode ficar orgulhosa do que você fez. E foi bem bacana, porque que bom se todos fossem assim, né? Você faz iniciação científica, né? E aí você vai evoluindo até chegar num trabalho de conclusão de curso, né? Também não é normal que a gente veja um trabalho de conclusão de curso com esse número de trabalhos publicados, né? Então, a gente precisa reconhecer isso também, você e o orientador, o professor Carlos, né? Então, isso é muito importante e, com certeza, você sai com uma bagagem bem interessante aqui da universidade, tá? Então, mais uma vez, parabéns a Jennifer, parabéns, professor Carlos, pela orientação, tá? E a gente continua aí disponível para colaborar após, né, essa defesa, quando você for iniciar as correções, se tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, fique à vontade também, a gente discute aí, tá? Uhum. E mais uma vez, obrigado a todos e devolvo a palavra para o professor Carlos. Muito obrigado pelas considerações de sempre, né? São muito importantes as observações de pessoas que trabalham, né? São especialistas no tema. Foi uma aventura para mim também fazer a orientação desse trabalho desde o início. São muitas fases, né, dessa história, né? Nós começamos o trabalho no Pixel aqui em Rondonópolis no final de 2019 e com a Jennifer no começo de 2020, e o projeto no metade de 2020. Uma aluna de terceiro semestre, né, que encara um trabalho para trabalhar com inteligência artificial e vai começando na iniciação científica e chega essa joia lapidada nesse momento de encerramento do curso, né? Não olha torto assim, porque tem muitas coisas que a gente viveu nesses últimos 2 anos, e foi muito difícil, né, Jennifer? A gente pegar um aluno de terceiro semestre, como preparar um aluno, como colocar um aluno para trabalhar com machine learning, inteligência artificial, que é uma disciplina lá do 8º semestre, e você assume esse desafio com um aluno e fala, vamos que a gente vai conseguir. Média 10 alunos.
devagar, a preparação de iniciação científica, método científico, técnicas de pesquisa, de estudo, gerenciamento de tempo, veio a pandemia. Então, assim, são vários, né, foram vários os elementos que foram acrescentados aí na sua formação, né, na sua participação como uma aluna do grupo, de um grupo de pesquisa, né, iniciação científica, né, nós conquistamos todos os resultados possíveis de um início de um grupo de pesquisa, porque o grupo de pesquisa Pixel, na verdade, ele começa de fato aqui em Rondonópolis, né? Quando eu tenho de fato um aluno para orientar na área, numa das áreas que o grupo atua, e aí a gente começa com bolsa CNPq, começa com bolsa sobrando, né? Aprovamos o projeto, vários projetos, várias vezes, e bolsa sobrando. A gente busca os especialistas para poder compartilhar esse conhecimento, né, conosco ali logo no início, que foram aquelas Roger, do professor Caio, né, que produziram um material, e esse material está sendo extremamente utilizado e consultado várias vezes pelos alunos que estão trabalhando conosco. São várias anotações que estão aqui, né, para serem providenciadas as correções dentro daquilo que a gente vai conseguir proporcionar, né, promover para o tempo que a gente tem de entrega dessa versão final. É importante lembrar também da preocupação de formar essa menina como cientista, né, dentro do geral, né, o que a gente conseguiu fazer, né, nesse trabalho de acompanhamento com a Jennifer, pode-se dizer diário, né, eu acho que talvez a gente não conversou aí um dia ou outro, porque um dos dois estava morto, né, com as crises de enxaqueca, só assim para a gente não conversar. Fora isso, a gente estava sempre em contato, sempre trabalhando, sempre discutindo, sempre tentando, né, compartilhar esse conhecimento e buscar aprender um pouquinho mais e fazer as implementações e os testes e tudo na raça, na unha, né, desde o começo. E isso é importante também para os meninos que estão aqui assistindo, o Renato e o Nicolas, né, que são os próximos aí na sucessão de defesa na monografia, como meus orientandos, para entender o quanto é importante esse trabalho que eu faço de revisão, né, o tanto que eu reviso o trabalho desses meninos, que a hora que eles mandam o texto, eles já ficam com raiva, eles falam, ixi, meu texto está ótimo, mas o Carlos vai acabar com ele. E observem que o tanto que a gente faz essas etapas, né, de revisão, como se diz, né, é como se fosse uma cebola, né, vai por camada. A gente escreve o texto, acha que está maravilhoso, o Carlos revisa, gente, eu sou analfabeto, sou uma pessoa analfabeta, como eu cheguei aqui? E o tanto quanto a gente precisa de mais tempo para fazer essas revisões, porque eu não sou do tipo de orientador que vai lá e já acaba com tudo para começar ali e já entregar a versão ótima, porque o aluno precisa entender, ele precisa aprender aonde ele está errando para ele ir construindo, ele ir corrigindo. Por isso que a gente demora tanto tempo para fazer as revisões. O Renato não gosta muito, mas são muitas reuniões mostrando onde estão as falhas, para entender que está ali, que você precisa corrigir aquilo, mas você tem que entender o que está corrigindo, e não fazer de maneira mecânica, né? E a Jennifer comentando comigo, e hoje à tarde eu preparei ela, falei, olha, nós temos uma avaliação de 2 especialistas, 2 pessoas que trabalharam com isso durante seu doutoramento. Então, eles sabem muito bem para encontrar todos os buracos que tem no nosso trabalho. Todos. E aquilo que o professor Caio disse, né? O nível de exigência, ele vai aumentando com a qualidade do trabalho que foi entregue. Né? Se eu tenho um trabalho aí que é muito superficial, muito inicial, ele vai receber um nível de cobrança. E conforme eu vai tendo esse aprofundamento, o nível de cobrança vai acompanhar, né? E a gente se preocupou também em levar a Jennifer para ter essa experiência, redação científica, encarar evento, encarar apresentação de evento internacional, né? Lógico, dada a proporção, né, para um nível de trabalho de graduação. A gente não ia levar a Jennifer para encarar um evento aí, Qualizar 1, né?
A gente também tinha noção do papel nosso enquanto formador, né, para contribuir na formação da Jennifer. Então, assim, tudo isso não é para justificar, né, as falhas que, enquanto orientador desse processo todo, eu assumo, mas para olhar para o outro lado, da outra perspectiva, do quanto ainda falta de preparação, né, para essa estrutura se tornar mais adequada e conseguir formar, né, esse perfil de pesquisador júnior, né, discente, de iniciação científica, dentro desse curto espaço de tempo, né, com tudo aquilo que a gente tinha no momento, né, dentro do núcleo, no laboratório, com espaço, com infraestrutura, buscando o pessoal via online, enfim, né, e a gente conseguiu alcançar essa conclusão desse trabalho. E por fim, né, novamente ressaltar o agradecimento aos dois pesquisadores, né, o professor Caio e o professor Roger, que sempre estão à disposição nossa, né, a gente sempre conversa, a gente é parceiro aí em diversos outros projetos, e no Pixel não é diferente. Nós temos muitos projetos ainda para nascer nesse caminho, nessa direção que são abordadas dentre as linhas de pesquisa do Grupo Pixel, mas que, de novo, nós estamos sempre engatinhando, né? A gente não consegue correr na velocidade que nós, orientadores, gostaríamos, né? E nem colocar os alunos para correr junto com a gente. A gente para, senta, ajoelha e vamos engatinhar junto para ir levando esse pessoal para que daqui a um pouquinho eles possam aí fazer a sua caminhada com as próprias pernas, que é o que, pessoalmente, estou vendo a Jennifer fazer, e é claro que, né, é o meu melhor resultado, né, desde que eu retorno do doutorado, é a minha primeira orientação, né, desde sair para o mestrado, ou seja, há um pouco mais de 10 anos, somando mestrado, doutorado, retorno de afastamento, transição, é a primeira orientação de monografia, né, concluída desse trajeto todo. Então, não seria mais prazeroso para mim, enquanto orientador, do que entregar para a sociedade essa profissional que nós contribuímos para formar, e aquilo que o professor valoriza bastante, né? Se sentir parte dessa formação, né? É aí que a gente arrepia, olha para o lado, olha para o outro e fala, valeu a pena. Se precisar, se tiver um próximo aluno, ele confiar em mim como ela confiou, né? Estaremos prontos novamente. E tem um detalhe que, antes de encerrar, que eu vou contar para vocês, que a Jennifer, quando procurou, né, me procurou lá no núcleo pedagógico, eu estava na assessoria pedagógica naquele momento, né, o professor Caio era o coordenador do curso, e ela chegou na sala e olhou e falou assim, eu sei que você tem alguns projetos aí, o que precisa fazer para entrar nesses projetos? Eu falei, olha, Jennifer, o que precisa é disponibilidade. Se você tiver disponibilidade, o resto a gente corre atrás. Ah, porque eu quero falar sobre transhumanismo. Eu falei, olha, eu não tenho condição de te orientar nisso. Ainda quero. Se você começar a trabalhar com a gente, talvez lá na frente, no futuro, você esteja preparada para começar a estudar o seu assunto por conta própria. E aí ela abraçou e me ameaçou, né? Eu lembro que ela me ameaçou. Ameacei. Eu vou entrar, eu quero trabalhar com você, eu vou entrar como voluntária, mas você não saia da Unemat, não faça nada enquanto eu não terminar minha monografia. Ameacei. Então, por isso também que eu tenho que fazer esse depoimento, que agora eu estou concluindo, né, o meu compromisso com a Jennifer. Agradeço também por ela ter aceito, né, esse desafio, que foi um desafio que ela simplesmente abraçou, e a gente ia de sábado, Roger, lá para o núcleo, para colocar projeto de formação com os alunos da escola, passar a tarde para ensinar o pessoal a mexer com Linux. Ô, Carlos, eu queria ser ameaçado toda semana desse jeito. O que eu digo para os alunos, eu preciso de mais uma Jennifer, essa aqui está indo, preciso de outra.
Agora eu vou colocar mais liberar ele do cárcere privado. Agora ele vai Queremos 10 Jennifers. O legal disso também é que agora eu consegui desenhar um processo de orientação, né, um pouquinho melhor, um pouco mais automatizado, com algumas ferramentas ágeis para poder auxiliar no processo. Temos aquele material que vocês produziram, esse material está à disposição. Temos uma base de materiais disponibilizadas lá na plataforma do Grupo Pixel, né, dentro do Google Sala de Aula, que são materiais de orientação, de ensino, né, que auxiliam esses alunos a, vou sair no Google, vou sair no YouTube. Não, nós temos ali um material que foi produzido, que foi coletado com os objetivos, porque foram validados, né? Então, a gente assistiu esse material, entende que esse material tem o nível de didática suficiente para esses alunos, para eles aproveitarem, e aí sim vem para a gente tirar essas dúvidas e acompanhar na próxima parte, na próxima fase. Então, aumenta essa esperança que a gente vai conseguir melhorar, né, o nosso trabalho de orientação dentro desse tempo disponível que esses alunos têm para trabalhar com a gente, né? É raro a gente conseguir um aluno que trabalha com a gente por 4 semestres em iniciação científica, né? Então, eu encerro aqui esse momento. Se vocês quiserem fazer algum tipo de consideração final para a gente pedir licença para os membros convidados, para que a gente faça a avaliação do trabalho da Jennifer, vocês fiquem à vontade. Não... Opa! Ok. Então, eu vou pedir para a Jennifer, para o Renato e para o Nicolas... Ricardo. Oi. Eu acho que cortou um pouquinho aqui, mas só queria elogiar o fundo, a decoração no fundo de tela aí da Jennifer. Massa pra caramba. Eu só queria agradecer novamente aos 3, aos meus colegas do Pixel, e dizer que não são falhas o que foi apontado, não são falhas, são oportunidades de melhora. Falhas seriam se a gente não tivesse executado, se a gente tivesse desistido. São oportunidades de melhora e é isso. Vamos para cima, vamos melhorar, vamos fazer. Como eu sempre disse, então vamos. Let's go, baby. Então, obrigado por enquanto. Peço para o Renato, Nicolas e Jennifer para sair um pouquinho da sala, tá? Sim. E assim que a gente encerrar o processo de avaliação, eu te mando uma mensagem aqui no WhatsApp, e aí a gente faz o anúncio do resultado dessa avaliação. Ok. Até já. Até já. O Renato e o Nicolas, será que não retornam? Eu avisei o Renato. O Nicolas está lá no grupo, então eu acho que ele vai voltar também, não sei. Vou esperar ver se ele vai voltar aqui. É importante ter mais alguém para ouvir a notícia triste, não sozinha, né, Jennifer? Exatamente, é importante ter já vou buscar minha gata. Eu notei que o Roger, desde o início, está passando um medo danado na Jennifer. Já vou até agarrar minha gata, que inclusive está nos agradecimentos do meu TCC, por ter me dado o suporte emocional para esses 2 anos. Já pensou, Jennifer, chegar o Carlos e falar assim, ó, seu trabalho é excelente, todo mundo gostou, mas hoje é não. Já pensou? Uma próxima de novo, não tem problema. Oi, pode falar, cara. No final, quero te mostrar a mascote aqui da minha sala. Mostra. Eu vou fazer, então, a leitura, né, para cumprir o rito da formalidade. Às 19 horas do primeiro dia do mês de novembro de 2022, foi realizada a defesa pública da monografia, trabalho de conclusão do curso de bacharelado em Ciência da Computação, da acadêmica Jennifer Larissa Zanella Luz,
com o título Técnicas de Aprendizado de Máquina aplicadas no diagnóstico de Covid-19. A apresentação foi realizada na sala de videoconferência do Google Meet, com esse endereço, constituída a banca examinadora pelos seguintes membros: professor Dr. Carlos Alexander Juvencio Bulo, presidente da banca e orientador da monografia; professor Dr. Caio César Encide de Abreu, membro convidado; professor Dr. Roger Resmini, professor da Universidade Federal, UFR, membro convidado. Após a apresentação da monografia, a banca examinadora procedeu à arguição do acadêmico. A banca reunida em sessão restrita, conforme Resolução 030 de 2012 do CONEP, normatização de trabalho de conclusão dos cursos de licenciatura e bacharelado da UNEMAT, atribuiu a nota 9 pontos e 70 décimos. Foram levados em consideração a apresentação oral, aspectos gerais, aspectos teóricos, aspectos metodológicos, aspectos analíticos e a abordagem oral explicativa, junto à banca examinadora. Em seguida a esta reunião, a banca examinadora voltou ao plenário e os resultados foram proclamados pelo presidente da banca, professor Dr. Carlos Alexander Juvencio Bulo, que deu por encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata. Então, esse é o veredito. A Jennifer está aprovada com a nota 9.7. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Eu não esperava isso Jennifer. tudo, não. Obrigada, gente. Parabéns para todos nós que somos parte disso. Para fins de registro dessa nota, o documento será enviado aos professores por meio de um site chamado Authentic, de forma que todos possam fazer a sua assinatura digital, sem a necessidade de aguardar com que um assine e repasse o documento para o outro. E nós faremos isso logo em seguida ao término dessa sessão de apresentação de banca. Com isso, declaro encerrada e finalizo a gravação.